Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fórmula de Viagem. Uma boa noite para quem estiver me acompanhando ao vivo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de novo para quem estiver me vendo no gravado. Hoje a gente vai conversar sobre a mentalidade que pode te tirar da insegurança, te tirar da procrastinação, te tirar da zona de conforto e te levar mais perto, cada vez mais perto dos teus sonhos de viagem. Então é isso que nós vamos conversar hoje. E o que seria essa mentalidade que a gente vai conversar hoje, né? O que a gente vai falar dessa mentalidade e por que eu tô falando de insegurança, de medo, de procrastinação num perfil de viagens? Que sentido faz isso, né? Que aí, a essa altura, quem já me acompanha há mais tempo já entendeu que aqui no Fórmula a gente não fala só de dicas técnicas sobre planejamento de viagem, a gente não fala só de dicas de destino, a gente não fala só de senso comum aqui. E quem tá chegando no Fórmula já começa sabendo, então, que a gente vai muito além disso tudo, né? Porque viagens vão muito além de a gente apenas riscar destinos na nossa lista de desejos, por exemplo, né? As viagens podem mudar a nossa vida, podem mudar quem a gente é, podem nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, com mais sucesso na vida, pessoas mais confiantes. Então é por tudo isso que ao longo dessa minha jornada aqui no Fórmula eu decidi falar de outras coisas, falar disso também. Principalmente porque estando aqui, eu percebi que para algumas pessoas viajar ainda era um sonho distante ou até impossível, né, na cabeça dessas pessoas, e para outras pessoas talvez viajar uma única vez no ano era a única possibilidade que ela imaginava. E com tudo isso que a gente fala por aqui, vocês começam a pensar e a perceber que talvez é possível muito mais do que vocês imaginavam, né? E que pode ser talvez uma viagem seja mais barata do que vocês imaginavam, que viajar é possível. E aí, é claro que mesmo a gente pensando em possibilidades, a gente sabe que muitas vezes muitas vezes não, né? Viajar está conectado a gente ter condições financeiras. Só que o que muitas vezes a gente pensa é que viajar mais sempre está conectado a necessariamente ter mais dinheiro. E de certa forma, está um pouco, porque a gente precisa de um mínimo de recursos. E espera aí que daqui a pouco você vai entender porque eu tô falando de tudo isso. Isso tem a ver com o mindset que a gente vai conversar. E aí o que acontece? Ao longo dos últimos anos, enfim, da minha vida adulta, pelas experiências que eu passei, eu percebi que ter mais dinheiro amanhã, né? Ter mais dinheiro na nossa vida futura em relação ao que a gente tem hoje, tá muito mais ligado à forma como a gente pensa e leva a vida do que qualquer outra coisa que alguém possa pensar, como sorte, ou pra fulano é mais fácil do que é pra mim. Enfim, qualquer uma dessas crenças que a gente possa ter relacionada a dinheiro, né? E aí, quando a gente traz pra nossa vida uma mentalidade de mais abundância, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de evolução na nossa vida, o dinheiro, ele acaba vindo por consequência. Porque, sim, de fato, a gente precisa dele para viajar, não dá para fazer uma viagem de graça. Ou em alguns casos até dá para fazer quase de graça, mas isso mexe muito no estilo de viagem, nem todo mundo tá disposto a mexer nesse estilo de viagem. Mas enfim, as coisas vão ficando mais fáceis quando a gente traz essa mentalidade pra gente. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai ir hoje, na linha de que tudo é possível, que a gente pode sim diminuir ou eliminar as inseguranças, os medos, diminuir, eliminar a procrastinação, a preguiça e focar naquilo que é importante pra gente, pros nossos sonhos poderem andar, né? Então, aqui no nosso contexto, eu vou focar em sonhos de viagem, né? Então, tudo que eu vou falar vai conectar com isso, mas você vai poder adaptar essa mentalidade que eu vou falar aqui hoje para qualquer contexto, porque ela se enquadra na vida da gente de qualquer forma. Agora, só antes da gente entrar de verdade nessa mentalidade, eu quero te fazer uma pergunta, quero que você reflita. Quem quiser escrever aqui, fica à vontade para escrever essa resposta, mas se não, vocês reflitam aí. O que de pior poderia acontecer na nossa vida se a gente corresse atrás dos nossos sonhos de viagem, todos aqueles que a gente tem? O que poderia acontecer de ruim na tua vida se você se permitisse pensar que é possível sim realizar esse sonho e começar a se mexer, permitir, né? Se permitir descobrir o que você precisa fazer para realizar esse sonho.
Vou dar um exemplo de possíveis medos que podem acontecer. Se eu me programar para fazer uma viagem, é todo o dinheiro que eu poderia juntar na minha vida para aquela viagem. Depois que eu realizar aquela viagem, eu não vou mais ter aquele dinheiro. O que eu faço? Ou tem tantas coisas que eu preciso fazer, sei lá, preciso reformar uma parte da minha casa, eu preciso trocar o carro, ou minha família vai me criticar porque eu tô colocando um dinheiro que para eles é um dinheiro fora. Por exemplo, tô chutando aqui possíveis ideias que possam ter vindo na tua cabeça do que de pior poderia acontecer. E aí vamos parar pra pensar aqui. Primeira coisa, a gente só vai ficar nesse contexto aqui sem dinheiro se a gente não se organizar. Se a gente não colocar os pés no chão, né? Se a gente não fizer as coisas com informação, se a gente simplesmente deixar a vida levar. E isso não vai acontecer. Se você tá aqui me acompanhando Fórmula, isso não vai acontecer com você, se você executar o que eu estiver te falando. Então, ficar sem dinheiro não é uma questão. Você vai se organizar para isso. Outras prioridades na vida. De qualquer coisa que possa ter vindo na sua cabeça, que não seja viagem, que você precisa fazer. Dentro dessas coisas, tem alguma coisa que afeta a tua qualidade de vida, talvez afeta a tua segurança, a tua saúde financeira, alguma coisa crítica? Se a resposta é sim, ok, você tem que olhar para essas coisas que são importantes junto com o olhar para o teu sonho de viagem. Não dá para ignorar isso aqui, porque vai afetar a tua vida de uma forma grande. Mas dá pra gente olhar para as duas coisas e olhar para as tuas viagens também. Pode ser que, tendo essas outras prioridades, a tua viagem demore um pouco mais para sair, ou você tenha que adaptar para ela poder acontecer quando você gostaria, ou talvez você tenha que trocar, fazer uma outra viagem mais simples e mais barata antes. Mas tudo é possível. Aí por aí a gente pode encher de ideias, né? Então, eu trouxe isso aqui pra você começar a refletir. Acho que você já tá captando que muitas vezes o impeditivo tá na nossa cabeça. Não tá em nenhum outro lugar a não ser dentro da nossa cabeça. E aí, quando a gente vai pra ação mesmo, que a gente vai pra prática, buscar as informações, começar a agir, a gente percebe que nada desses medos que a gente tinha existem, eles estão só dentro da gente. Então, por isso que eu queria trazer esses exemplos e fiz essas perguntas para fazer você refletir nesse sentido. Então, agora que a gente já fez esse, digamos, pré-aquecimento, a gente pode entrar, de fato, nessa mentalidade que eu quero falar hoje. Vão ter alguns momentos aqui na live que eu vou acabar falando a palavra mindset também, e tem exatamente o mesmo significado que mentalidade, né? Mentalidade, mindset, nada mais é do que a forma como a gente pensa, um padrão de pensamento, tá? Então, para você ter esse conhecimento dessas duas palavras. E aí, a mentalidade que a gente vai falar hoje se chama mentalidade do movimento, ou mindset do movimento. Fui eu que criei este nome, tá? Criação de Bruna, assinado por Bruna, mentalidade do movimento. Assim como eu já criei o mindset do super viajante, agora eu criei o mindset do movimento. Vamos tentar entender o que é isso, então. O mindset do movimento, o que seria, né? Quem tem ou desenvolve essa habilidade sabe que tudo na vida é possível. Só que a gente precisa o quê? Se colocar em movimento para buscar essas possibilidades, para realizar essas possibilidades. E esse movimento ele vai começar, normalmente este é o primeiro passo, por a gente buscar informações sobre o nosso sonho, aqui no nosso contexto de viagem, mas seja qualquer sonho, tá? Até porque quem tem este mindset de movimento é uma pessoa pé no chão, não é uma pessoa iludida. Então ela sabe que ela precisa de informações para entender qual que é o caminho dela e que, dependendo do tamanho do sonho ou da situação que ela tá agora, esse caminho nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser rápido, mas que tá tudo bem. Aos poucos ela vai descobrindo os próximos passos que ela tem que fazer. E esse mindset, ele também é formado por um mindset chamado mindset do crescimento. Você pode, inclusive, pesquisar aí. Esse não foi eu que criei, não, tá? Ele existe, o mindset do crescimento. Basicamente, é o seguinte. Quem tem este modo de pensar sabe que é possível desenvolver qualquer habilidade, qualquer conhecimento. Não existe só aquele dom com o qual a gente nasce. Se eu não nasci com aquilo, não serve, não sei, vai ser muito difícil. Não. A pessoa que tem o mindset do conhecimento, ela só vai, ela sabe que vai dela, só precisa aprender
o que precisa ser aprendido para fazer o que ela precisa fazer, para ela atingir o sucesso onde quer que ela queira atingir o sucesso. E aí, entenda sucesso aqui, qualquer coisa, e também atingir vitórias podem ser vitórias de todos os tamanhos, tá? Pequenas, grandes, cada um vai saber que aquilo é uma vitória para si ou não, tá? É muito mais, como eu tô falando, é a forma de pensar, e isso se aplica em todos os contextos, em coisas grandes, em coisas pequenas. Outro ponto importante deste mindset do movimento é que todo esse esforço que é colocado, neste exemplo aqui, esforço pra gente buscar o que precisa ser feito, aprender o que precisa aprender, esse esforço ele tem direção, ele tem sempre um propósito, sempre tem um objetivo atrás, porque se a gente não tiver esta direção, a gente vai estar só se esforçando e jogando energia fora. Então o nosso movimento ele tem que ter direção para que ele traga alguma coisa pra gente, para que ele traga um resultado, para que ele tenha realmente potência. É claro que estar em movimento, e a gente vai falar um pouco mais desse movimento, já é melhor do que não estar em movimento. Então, mesmo que eu não tenha as coisas muito claras, desde que eu me coloque em movimento, isso já é um primeiro passo. Mas o melhor de tudo é quando eu tenho direção, porque aí eu tenho potência, eu tô focado naquilo. Você tá buscando aquele objetivo. E aí você pode estar se perguntando de novo, mas Bruna, o que isso tem a ver com viagem? Me ajuda. Calma. Vou te dar um exemplo aqui. Eu falei agora há pouquinho pra você sobre dinheiro, né? A gente precisa ter dinheiro para viajar. Para alguns mais, para outros menos, mas a gente precisa. E em muitos casos, menos do que a gente imagina, mas a gente precisa. E aí, quando nós temos clareza de quais são as nossas próximas viagens, quais são esses sonhos, como eles são, quanto que eles podem custar, tudo isso vai deixando o nosso dia a dia, a tomada de decisão em relação ao que tem ao nosso redor mais fácil. Seja a decisão, por exemplo, de fazer um trabalho extra para entrar uma graninha, seja a decisão de estudar mais para você ter chance de ser promovido no trabalho e, consequentemente, receber mais, seja a decisão de não trocar de carro agora, porque o seu carro não tem nenhum problema, ele não tá estragado, você só ia trocar para trocar por um mais novo, por um mais moderno, então precisar não precisa. E aí o que a gente percebe aqui? Que tomar qualquer decisão que seja, qualquer uma delas, precisa ter um mínimo de informação, precisa ter objetivo, né? Quando eu tenho informação e objetivo, é mais fácil eu tomar essas decisões do que eu vou dizer sim, do que eu vou dizer não, se eu tô dizendo não pra coisa certa, se eu tô dizendo sim pra coisa certa, porque a gente tem direcionamento, né? A gente está olhando pelos motivos certos e tomando as decisões pelo motivo certo relacionado ao nosso cenário. E aqui no caso de viagens, você vai talvez estar eliminando as tentações ao teu redor para ter foco, por exemplo, de juntar grana para viajar, se esse for o caso. Ou de talvez olhar para tua lista lá de prioridades, de coisas a fazer na vida e olhar para o dinheiro que você já tem guardado, excluindo uma possível reserva de emergência, né, para qualquer problema, tirando isso, você tem um X de dinheiro guardado, talvez ao invés de você fazer uma daquelas coisas que você tá na lista, você finalmente toma coragem de fazer a tua primeira viagem. Então, quando a gente tem clareza, isso fica mais fácil. Então, eu vou recapitular rapidinho aqui o mindset do movimento, né, a mentalidade do movimento. Ele tem algumas características principais, vai acabar sendo uma recapitulação. Primeiro, tudo é possível, mas a gente sempre tem que ter o pé no chão, então é tudo possível trazendo para a vida real, né? Trazendo para o que eu posso fazer, para o que eu posso executar. Depois, buscar informações sempre é o começo, é o primeiro passo, é o caminho para eu tornar esse tudo possível. Se tudo é possível, beleza. Como? Eu começo a cavar as informações para entender o que é possível. No movimento com direção, é que mora o segredo pra gente realizar todos os sonhos da nossa vida. Movimento com direção. E esse movimento é o que vai nos permitir, né? Vai permitir que a nossa vida amanhã seja melhor do que a nossa vida hoje. Por isso que eu falei no começo que viagens podem nos tornar pessoas melhores, pode nos ajudar a ter uma vida melhor, porque tudo é um ciclo, tudo é um movimento. Eu começo o movimento por uma coisa e tudo vai entrando naquilo e tudo ao meu redor vai melhorando. Outro ponto importante. Cada pessoa vai ter um nível de esforço e vão ter dificuldades no caminho diferentes
de outra pessoa. E eu não devo comparar essa jornada, a minha jornada, com a jornada de ninguém. Eu não cheguei a falar isso antes, mas é importante eu trazer isso agora pra gente lembrar sempre disso, né? Que a velocidade de alguém é diferente da velocidade da outra pessoa, que tem momentos da nossa vida que esse movimento vai ter uma velocidade diferente e que a gente precisa ter paciência, né? É o nosso contexto, é a nossa realidade, é a nossa história. Eu não devo comparar com a do outro. É sempre que a gente faz isso, a gente tira o foco do que é importante pra gente, a gente tira o foco da gente, do que a gente precisa realizar e tá colocando foco no outro, na comparação com o outro. E uma outra característica que existe por trás deste mindset é que a gente acaba desenvolvendo ou amplificando a proatividade. Porque como é um mindset que nos coloca sempre num ciclo de movimento, eu vou estar sempre que tiver um novo objetivo, eu vou dar um primeiro passo, buscando entender o que eu vou precisar fazer. Aí eu sei quais são os próximos passos, e aí eu vou executando eles, e daí eu vou cavando cada vez mais, descobrindo os próximos, então eu tô sempre nesse ciclo. Isso vai se tornando natural. Então essa proatividade vai ficando cada vez mais natural. E esse mindset de movimento, ele tá totalmente embutido nas características do super viajante, que foi um termo que eu criei também. Se você não sabe o que são super viajantes, não sabe que características são essas, você pode depois entrar no canal do Fórmula de Viagem, tem um vídeo lá chamado Mindset do Super Viajante, e dar uma olhadinha, assistir, entender quem que são os super viajantes, se você já é um super viajante ou não, que características estão faltando para você se tornar, mas definitivamente o mindset do movimento tá ali na vida do super viajante. Ele não consegue ser um super viajante sem isso. E aí, vai ser simplesmente impossível você não chegar num lugar diferente. Tipo, você vai chegar num lugar diferente colocando tudo isso em prática. E figurativamente falando, você vai chegar num lugar diferente e literalmente falando, né? Quando a gente tá pensando em viagens, você literalmente vai ir para um lugar diferente quando você coloca tudo isso em movimento. E quando a gente pensa na questão da insegurança e do medo, essa mentalidade vai fazendo com que a insegurança vá se dissipando, que ela vá diminuindo, porque eu tô trazendo informação pra minha vida, eu tô trazendo dados. Não tem como a gente continuar se sentindo inseguro ou ansioso quando a gente tem informação. Então, isso vai reduzindo, as coisas vão clareando. Sempre que a gente traz informação, as coisas clareiam, a insegurança diminui. E isso também vai diminuindo a nossa procrastinação, a nossa preguiça, né? Porque eu tô jogando o meu ânimo muito mais lá em cima, entrando nesse movimento. E aí você pode dizer, mas Bruna, como é que eu desenvolvo esse mindset do movimento, meninas? Você tá me falando um monte de coisa aqui, o que eu faço? Então tá, vamos lá. Só de você estar pensando como é que você desenvolve esse mindset, você já tá num pezinho nele, porque você sabe que é possível, você já sabe disso. Então você já tá naquele mindset do crescimento, de eu sou capaz de desenvolver habilidades, competências, enfim, coisas necessárias para dar os próximos passos na minha vida. E se você tá ainda pensando que ainda não é possível para você, não tem problema, né? Todas as dicas que eu vou dar agora para você colocar esse mindset em movimento vai servir tanto para você que tá na negação ainda, quanto para você que tá aí, poxa, quero colocar isso em prática, me ajuda. Então vamos lá. Como é que a gente vai desenvolver esse mindset do movimento focado para viagens? Eu vou dar exemplos aqui, vou tentar trazer um passo a passo para você, já pensando no mundo das viagens. E aí, para você usar isso em outros contextos, é só você adaptar, não tem erro. Primeira coisa que você vai fazer, e eu falo dessa primeira coisa em outros N cenários aqui do Fórmula de Viagem, porque definitivamente é o primeiro passo, é buscar informações sobre esses sonhos de viagem que você tem. Principalmente se você tá aí achando que pode ser muito difícil, ou que vai demorar muito, ou que é muito caro. Então você vai buscar informações, como por exemplo, como é que é esse destino, quanto que custa essa viagem, você vai realmente trazer informações. E aí, para esse primeiro ponto, eu vou te deixar a dica de um vídeo aqui do canal do Fórmula. Não vou abrir esse tópico, porque não é o objetivo desse nosso bate-papo aqui. Eu vou trazer vários pontos
E quando precisar aprofundar nesses pontos, eu vou te indicar um conteúdo para você depois ver. Como este é um mindset de movimento, você precisa se colocar em movimento. Você precisa colocar a mão na massa. Não faz sentido. Você não vai conseguir trazer tudo isso para tua vida, para o teu dia a dia, trazer e sair dessa zona de conforto se você não colocar a mão na massa. Então, esse tópico número 1 aqui é o primeiro exemplo de mão na massa. E não é um mão na massa que você leva 5 minutos, não. É um mão na massa que você vai ter já um pouco de trabalho desde o começo, porque isso já vai te colocar em movimento por vários dias. Ah, Bruna, vou pegar e vou fazer isso aqui no final de semana. Vai ter várias coisinhas pra fazer no final de semana. Não terminei tudo, já tem algumas coisinhas pra fazer na semana que vem à noite, por exemplo. Então isso aqui tudo já vai te colocar em movimento. Então anota aí o nome do vídeo. O nome do vídeo é Onde Começar a Organização da Sua Viagem. É exatamente o ponto que você precisa aqui. Onde começar a organização da tua viagem. Ponto número 2. Tendo as informações na mão, fazendo o passo a passo que tem nesse vídeo que eu acabei de falar, você vai escolher o teu objetivo, que é escolher a tua primeira viagem ou a tua próxima viagem, o teu próximo sonho de viagem, o teu primeiro sonho de viagem, você vai escolher isso. E aí o terceiro, você vai agora começar a traçar um plano para em quanto tempo eu vou realizar esse sonho? Quando é que eu vou conseguir realizar esse sonho? Seja em termos financeiros ou qualquer outro tipo de detalhe que você precise resolver na sua vida, né? Mas normalmente o financeiro acaba sendo mais pesado, é o que a gente acaba precisando se organizar melhor. Então esse é o terceiro ponto. E aqui eu também vou te indicar um vídeo do canal do Fórmula de Viagem no YouTube, porque daria pra... Só aqui também já iria um vídeo inteiro, porque tem lá um vídeo inteiro, uma aula inteira sobre isso, que é sobre planejamento financeiro. Então, dentro do canal do Fórmula de Viagem, você vai procurar o vídeo, coloca lá na barra de pesquisa dentro do canal, como o planejamento financeiro pode te ajudar. Ele tem um título maior, mas se você colocar esse começo dentro lá da barra de pesquisa do canal, você já vai achar esse vídeo. E aí, aqui eu te falando esses vídeos que você deve usar para começar o teu movimento, eu, Bruna, já estou te colocando em movimento. Eu tô te entregando os primeiros passos. Então, eu te sugiro que você aproveite esta carona, que eu já estou em movimento, já estou com velocidade, estou te entregando os vídeos e você vem. Você agarra e vem, aproveita essa carona e vai, tá? Então, podia ser ruim e podia só dizer, entra lá no canal do Fórmula de Viagem e caça lá os conteúdos. Não, eu tô te dando o título dos vídeos. Então, bora lá, né? Bora se mexer. Número 4. Quarto passo para você ir trazendo esse mindset para tua vida. Criar uma visualização. Então, visualizar você realizando aquele sonho. E aí você pode só usar da sua criatividade e visualizar, né, baseado em imagens e coisas que você já viu, ou você pode criar um quadro de visualização bem simples. O que eu acho bem legal fazer? Agora que você já sabe o valor desse teu sonho de viagem, faz uma montagem no computador bem simples, pode ser no qualquer ferramenta que você saiba mexer, no Paint, no que quer que seja. Cola umas fotinhos desse destino e cola um print do valor que a sua viagem pode custar. Ah, eu fiz lá a conta é 5.000, eu fiz a conta é 3.000, eu fiz a conta é 10.000. Depende da viagem, do tamanho, para onde, dos teus gostos, enfim, mas você tem aquele valor. Bota junto nesse quadro de visualização e salva ele como papel de parede do computador. Dá um print no celular e põe de fundo de tela no celular. Por quê? Porque você vai estar sempre olhando pro teu sonho. Imagens são poderosíssimas pra gente, poderosíssimas. E o valorzinho da tua viagem vai estar sempre ali, pendurado na tua frente pra te lembrar de, ups, não posso comprar brusinha. Ups, pra que eu vou, talvez, trocar o meu carro? Se ele tá bom, não precisa, tá funcionando, tá perfeito, não tá me colocando em risco. A gente vai pensar tudo isso. E, inclusive, a visualização também pode nos ajudar a não cair nas nossas velhas crenças limitantes de voltar para a insegurança, de isso não é possível para mim, é muito difícil, ou eu tô jogando dinheiro fora, ou eu preciso ter um imóvel primeiro e aí depois eu vou começar a viajar. Qualquer crença que possa estar te impedindo, com o quadro de visualização você relembra do teu sonho. Número 5, criar uma rotina onde você
traz as ações para a tua viagem acontecer, você traz isso para tua rotina, isso vai te dar disciplina. Esse ponto é bem importante, é um ponto que vai te ajudar a estar sempre em movimento. Então, pro começo, defina realmente um dia da semana ou alguns dias da semana, um horário que você vai olhar para as suas ações de viagem. Você pode, na verdade, você pode começar por esse ponto. Eu botei aqui, ele é o 5º ponto, mas na real ele deveria ser o primeiro. Porque você começa por ele definindo um dia que você vai olhar para isso. Vamos supor, decidir. Amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou olhar e vou colocar em prática o ponto 1 que a Bruna falou, que é buscar informações dos meus sonhos de viagem, para que eu possa decidir qual vai ser a primeira viagem que eu vou realizar e seguir aqui o meu foco. Então, você começa por esse aqui, tá? Então, toda quinta-feira ou quinta-feira e sábado eu vou olhar pro meu sonho de viagem, pelo menos por 1 hora, e fazer o que tem que ser feito. E aí, você vai trazendo o hábito. E com o tempo, não precisa ser necessariamente gravado, gente. Nada é escrito na pedra. É só pra você realmente te ajudar mesmo a estar sempre em movimento, em trazer isso pro teu dia a dia mesmo. 6ª dica: consumir conteúdos, né, materiais, conviver com pessoas, se cercar de pessoas que tenham essa mentalidade de movimento. E assim, eu criei o nome da mentalidade, mindset do movimento, mas eu não criei esse mindset. Ele tá aí, ele existe. Tem um monte de gente que pensa assim. Eu penso assim, foi um mindset que eu vi funcionar na minha vida, vi funcionar na vida das pessoas ao meu redor e decidi dar um nome. E tá tudo bem. Mas você vai identificar ele em outras pessoas. Eu tenho certeza que só da gente conversar aqui, você já identificou, você já pensou em pessoas que têm esse mindset, inclusive você. Pode ser que tenha esse mindset, ele só tá aí talvez um pouco adormecido, um pouco esquecido, mas ele tá aí. Então, se cerque de pessoas que vão te ajudar a levantar isso, para que isso se torne firme e perseverante na sua vida. E aí vamos ao 7ª e última dica, que tem um pouco a ver com essa questão de perseverança, que é a constância. Então, o grande segredo, se é que é um segredo, é que a gente tem que continuar em movimento. Porque quando a gente começa o movimento e continua em movimento, é mais fácil continuar em movimento. Como assim, Bruna? Não tô entendendo. Vamos pensar, sabe a inércia? Aquele termo da física que a gente usa muito, eu diria, levemente errado. Que a gente fala, precisamos sair da inércia. Só que a inércia, o conceito de inércia, é a tendência que um objeto, né, uma coisa, tem de permanecer no mesmo estado que ela está. É a tendência dela resistir à alteração do estado que ela está. O que isso significa? Então, por que eu tô dizendo que às vezes é errado a gente falar? Porque o certo seria dizer, vamos quebrar essa inércia de estar em repouso, de não estar se movimentando. Porque a hora que eu quebro, que eu venço essa inércia do estar parado, que era o estado que eu estava, eu começo a entrar em movimento, e quando eu entro em movimento, eu entro na inércia do movimento. E aí é nessa que você não pode fugir mais, porque aí você vai se manter em movimento, tá? Então, lembre disso. Inércia não é estar parado. Inércia é continuar no mesmo estado que estamos, e a gente quer continuar em movimento, tá? Então, esse é o grande ponto. Uma coisa que vai acontecer na vida e no dia a dia é que a gente vai acelerar e desacelerar o nosso movimento, porque não tem como estar sempre em um ritmo rápido e o tempo inteiro. Não, isso não dá. Então é óbvio que a gente vai ter momentos que vai ser mais devagar, vai ser mais rápido, mas aí o esquema é estar em movimento, porque se você parar parado mesmo, aquela do tipo parei, larguei, fiquei meses sem olhar para os meus sonhos, para minha viagem, para qualquer coisa, para retomar, você vai ter que quebrar a inércia do repouso de novo. E aí tem uma resistência ali. E não vou entrar em termos físicos, porque definitivamente não era minha praia na escola. Não entendia, mas tem resistência, tem um monte de coisa, tá? Tô brincando aqui com vocês, mas queria fazer uma associação com um termo comum. E aí você ainda pode estar dizendo, nossa, Bruna, que lindo, né? Mas assim, vai ter dia que vai dar ruim. Vai ter dia que eu vou querer pisar no freio e vou querer zerar a minha velocidade. O que eu faço? Eu vou desanimar,
Pode ser que a insegurança bata, o medo bata de novo. O que eu faço? Vou querer me enfiar naquele buraquinho onde eu tava. Gente, isso vai acontecer. Eu te garanto que vai acontecer, porque não tem como a gente tá 100% nesse estado o tempo inteiro. Não tem como, é humanamente impossível. Assim, inclusive eu mesma acho importante falar pra vocês não pensarem que eu tô aqui falando deste mindset e que o tempo inteiro a vida é linda, estou em movimento e sucesso e só sucesso. Não, gente, não mesmo, tá? Aqui também rola o dia que dá vontade de sair correndo, o dia que começa a chorar e não para mais, o dia que eu quero me enfiar no meu buraquinho, que eu quero desistir. Você pode ficar tranquilo que acontece. Só que o que a gente sempre tem que lembrar quando bater esse desânimo, que a gente não pode desistir. Eu posso desacelerar, mas não desistir. Então, respira, desacelera, vai fazer outra coisa, muda, mexe e depois volta, tá? Se coloca em movimento de novo, porque como eu falei, se manter em movimento é o caminho, continuar em movimento. Vou dar mais um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo hoje, pra vocês captarem que vai acontecer e tá tudo certo, e às vezes a gente só tem que respirar mesmo. Hoje eu precisava escrever o script aqui da live, né, desse vídeo, né, eu nunca venho pra cá no improviso, nunca vim pra frente aqui da tela, da câmera no improviso. E aí eu pensei, putz, eu criei esse tema muito legal, né, mentalidade que vai te tirar da insegurança. Eu pensei, gente, eu tenho que desenrolar tudo isso, né. E aí eu me coloquei em movimento, que é natural pra mim. Não sei quando virou natural, mas em algum momento se tornou natural. Hoje já é natural. Eu me coloquei em movimento. Que no meu caso, nesse exemplo de alguma coisa que eu tô travada e não sei o que escrever, é buscar ler sobre o assunto. Então eu fui ler sobre mindset de modo geral, ler sobre mindset de abundância, de sucesso. Nesse meio do caminho lendo sobre isso, eu descobri que existe o mindset do crescimento, existe o mindset fixo. Fui lendo mais sobre isso, e aí fui fazendo as minhas anotações, fui tendo insights, fui anotando os meus insights, comecei a estruturar a live, a estruturar o vídeo, a ideia principal do que eu ia falar, quais os problemas que eu ia abordar, e aí eu empaquei. Tipo, saiu isso e empaquei. Aí eu fui fazer outras coisas, pensei, se eu empaquei, não tá saindo, tô aqui patinando, só saiu isso até agora, vou fazer outras coisas. E fiz outras coisas, divaguei, inclusive fiz tarefas que não precisava fazer, tudo pra não precisar voltar, porque eu tava empacada. Só que se chegou um certo horário do dia que se eu não voltasse pro foco da live, de criar o script, eu não ia estar pronta até 8 horas da noite pra estar aqui com vocês conversando sobre isso, então eu tinha que parar. Eu tinha um compromisso com vocês, então eu não tinha outra opção. Então, eu fui pras minhas técnicas que me ajudam a voltar pro foco. Peguei meu fone de ouvido, escolhi uma playlist de concentração, que não tem letra de música nem nada. Olhei para as minhas primeiras anotações, relembrei as ideias que estavam na minha cabeça e comecei a escrever, comecei a digitar. No que eu comecei a escrever, veio. Só veio. Aí a ideia inteira da live veio vindo, eu fui escrevendo. Os meus dedos não davam conta de acompanhar a velocidade do meu raciocínio de tanto que veio. Na hora que eu parei e sentei pra escrever mesmo, eu escrevi todo o script da live. Eu fiquei acho que uns 40 minutos e foi direto, assim, escrevendo direto. E aí, qual foi o meu processo nesse exemplo? Eu me coloquei em movimento no começo do dia, lendo sobre o assunto, pensando, estruturando o que eu ia dizer, como é que eu ia, né, quais iam ser os tópicos principais. Aí, em algum momento, eu tive que dar uma pausa, porque não tava mais andando, então eu tive que desacelerar o meu movimento. E aí aquelas ideias ficaram ali na minha cabeça. E aí a hora que eu bati o martelo, que eu precisava terminar, que eu precisava voltar para aquilo, eu me coloquei em movimento de novo e fiz o que precisava ser feito. E aí eu tô te falando tudo isso para te mostrar que realmente vão ter dias que a gente não vai querer fazer, a gente não vai estar com vontade de fazer o que precisa ser feito, seja para uma coisa simples, como é o exemplo aqui do script da live, seja para uma coisa mais complexa em relação a uma viagem grande que você vai fazer, em relação ao intercâmbio, uma viagem sabática, talvez mudar de país, enfim, qualquer coisa. E tá tudo bem, vai acontecer e tá tudo bem. Você só precisa lembrar de voltar pro movimento
E muitas vezes, pra gente voltar para esse movimento, a gente precisa buscar alguns estímulos de fora pra gente ativar o nosso movimento de novo, né? Ou começar o nosso movimento. E é assim que eu faço para absolutamente tudo na minha vida. E normalmente as leituras, vídeos, as pesquisas que eu faço, elas dão início aos movimentos que precisam ser feitos, tá? Um outro exemplo de movimento, mas que eu resolvi de uma forma diferente, pode ser que te ajude a resolver quando você estiver aí desanimado ou sem saber o que fazer. Na semana passada, na segunda-feira, dia 22, quando eu estava escrevendo o script da live de segunda-feira passada, eu tive a ideia de criar um checklist de viagem, enquanto eu estava fazendo o script. Como o foco era preparar a live na segunda-feira, eu pensei, tá, não posso desenrolar muito sobre esse checklist, mas eu vou lançar isso, vou falar hoje na live que eu tô lançando esse checklist, como é que ele vai funcionar. Então eu, assim, tinha um rascunho do que ele seria, mas só. E aí eu iniciei a pré-venda desse checklist na segunda-feira, dia 22. E eu não tinha ele. E eu fui parar pra fazer realmente esse checklist no final da semana. Passei o final da semana e o sábado e o domingo preparando esse checklist e entreguei um super checklist na segunda-feira. O que aconteceu neste meu exemplo? Eu primeiro me comprometi e depois eu me coloquei em movimento. Então é o que eu joguei, é o que o pessoal fala de jogar o chapéu do outro lado da ponte. Não, é correr do outro lado da ponte e queimar a ponte. Foi o que eu fiz, só que num exemplo também mais simples, né? Às vezes a gente queima a ponte em coisas grandiosas, mas aqui nesse exemplo foi isso que eu fiz. Então eu me comprometi primeiro e depois eu tive que me colocar em movimento. Aqui não é um exemplo de uma coisa que eu não tava com vontade de fazer, mas é um exemplo de como você pode se colocar em movimento. Então, às vezes, se comprometer com uma pessoa. No exemplo das tuas viagens, se você não vai viajar sozinho, talvez é se comprometer com a tua família, que você que vai organizar essa próxima viagem, que você vai ver o que precisa ser feito, ou se você vai viajar em casal, é você que vai olhar pra isso, se você vai viajar com amigos, é você que vai olhar pra isso, porque aí, quando você se compromete com outra pessoa, você não vai querer deixar as outras pessoas na mão, tá? Então, este é um exemplo de se comprometer primeiro e depois buscar esse movimento, tá? Queimar a ponte também funciona. Mas lembrando, as pessoas que têm o mindset de movimento, elas não são pessoas iludidas. Então, não é pra você fazer nada na loucura. Quando você decidir queimar a ponte, saiba que aquela queimada de ponte é possível pra você, tá? Então, quando eu lancei o checklist na segunda-feira e só fui mexer de verdade nele na sexta, eu sabia que ia dar tempo e que na segunda-feira eu ia conseguir entregar ele do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava. E ao longo do final de semana ele foi tomando até uma proporção maior do que eu imaginava. Só lembre disso, né? Seja realista quando você entrar em movimento e, por qualquer razão, saiba que você pode desacelerar, que você pode ajustar a tua rota e que, se precisar, você pode estender o tempo daquilo. Então, se você se colocou um prazo para realizar alguma coisa, algum objetivo, algum sonho teu de viagem, e no caminho, conforme você vai fazendo as coisas, você percebe que aquilo precisa ir além, vá além. Vai estendendo aquele prazo. Se você precisar, só tente perceber se não é alguma fuga sua, alguma procrastinação. De novo, só toma cuidado com isso, tá? Então, meu povo, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu tenho certeza que o que a gente falou aqui hoje fez sentido pra você que tá aí do outro lado. Para algumas pessoas pode ter incomodado, mas se incomodou é porque fez sentido também. E a intenção é incomodar, porque a mudança mora na incomodação, a quebra da zona de conforto mora na incomodação. Então, se você não ficou nem um pouco incomodado, ou é porque o mindset de movimento tá bem instalado na sua vida, mas aí você concordou comigo em tudo, você disse uhul, agora se incomodou um pouquinho, talvez é porque você precise se movimentar, né? Precise mexer nele. E aí, qualquer dúvida, meu povo, que vocês tenham, ou bater um desânimo, vem aqui.
pode deixar um comentário, pode ser aqui mesmo deixar um comentário, ou me manda uma mensagem no privado se você não quer se expor, não tem problema nenhum. Pra quem estiver vendo no YouTube, vem no Instagram do Fórmula de Viagem, no @Fórmula de Viagem, me deixa uma mensagem. Mas lembra de uma coisa, e aí esse é um ponto bem importante. O caminho é seu, o movimento é teu. Então, hoje eu apresentei um passo a passo, eu te apresentei o mindset do movimento, eu te falei o que você pode fazer para trazer ele para tua vida, mas é você que precisa colocar em prática. É você que precisa fazer acontecer, então agora é contigo. Eu tô aqui para te apoiar, tô aqui para te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Não posso. Isso é com vocês, tá? Lembrem de ter autorresponsabilidade sempre, né? A responsabilidade da nossa vida, das coisas que acontecem na nossa vida é nosso. É nossa, no caso, tá? Se vocês escutaram, acompanharam aqui a live e tudo faz sentido pra vocês, maravilhoso. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que talvez vai mexer com isso aqui, vai ficar incomodado, tal. É pra essa pessoa que você tem que encaminhar essa live, tá? Então aproveitem aqui depois, encaminhem a gravação, daqui a pouquinho já vai sair no feed do Fórmula, tá? Ou encaminhem o link do YouTube, porque a gente precisa fazer esse povo nesse mundo entrar em movimento, minha gente, porque não tem outro caminho. Eu não conheço. Se alguém conhece outro caminho para que as coisas aconteçam na nossa vida, que não seja entrar em movimento, se mexer, estar em ação, me conta, porque eu realmente não conheço. Esse é o único, tá bom? Gente, brigadão, tá, por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Um beijo e até logo.